Tradutor, Tinky Winky. Revisor, Dark Silo. O que diabos foi isso? Como tinha começado bem com assassino, e então se virou rapidamente para necromante. Jinwoo olhou fixamente para os resultados com uma expressão estupefata. Ele esfregou os olhos, mas as palavras não mudaram. Sua classe é o necromante. Fechar colchete. A mensagem ainda flutuava na frente dele. Sua descrença inicial foi seguida por raiva. Eu nunca toquei na estatística da inteligência. Então por quê? De todos os caçadores da classe dos magos, ele nunca ouvira falar de um necromante. Quando ele foi despertado como um rank E, Jinwoo era de uma classe lutadora. Pondo de lado a espada que ele usou no começo, até agora ele tinha usado adagas, e as habilidades que ele obteve pertenciam à classe assassino. Ele não poderia ter imaginado que uma classe diferente iria aparecer. Pensar que ele receberia uma classe de mago, não só isso, o necromante. Ele só sabia da classe através do conhecimento de videogame, mas tinha uma ideia aproximada do que a classe necromante implicava. Um mago desagradável seguido por um exército de mortos-vivos. Não importava como ele pensasse sobre isso não se encaixava com ele. Jinwoo relaxou o rosto e balançou a cabeça. Ponto. Por enquanto, vamos nos acalmar. Mesmo que seus pensamentos estivessem um caos, ele se aproximaria da situação calmamente. Essa calma era uma das armas de Jinwoo. Tomando um momento, ele foi capaz de encontrar sua compostura. Ainda assim, como diabos? Negação, e então raiva. Ele se sentiu como um paciente tendo recebido um diagnóstico terminal, passando pelos 5 estágios do luto. Raiva. Ponto. Então. Ponto. Isso seria uma barganha ou um compromisso. Nesta situação, não havia muito espaço para se comprometer. Se ele tivesse que pegar os benefícios da classe necromante, como o sistema disse, ele seria capaz de fazer seu próprio exército. O problema é que o exército seria composto de soldados feitos de ossos e cadáveres. Tomando isso em torno do mundo real seria virar as costas para a sociedade? Os caçadores já eram alvo de inveja e medo. Imagine se um caçador levasse o exército dos mortos por perto. Esqueça a compatibilidade, ele não poderia imaginar assumir o fardo. Rying. Você gostaria de aceitar a classe? Fechar colchete. O sistema pediu sua resposta. Fechar colchete. Oh, graças a Deus. Eu tenho uma escolha. Jinwoo suspirou de alívio. O fato de que a classe não foi forçada a ele. E se ele tivesse outra chance, ele não estava prestes a hesitar. Jinwoo facilmente recusou a oferta. Não. Então a mensagem perguntou novamente. O necromante é uma classe oculta. Você ainda gostaria de recusar? Fechar colchete. Basicamente respondeu a mesma pergunta, mas ele não pôde responder depois de ser perguntado 2 vezes. Desta vez, ele hesitou. Classe oculta. Isso era certamente em um jogo, mas na realidade, havia caçadores com habilidades raras. Um caçador que poderia formar barreiras, ou um caçador que poderia lançar buffs. Eu ouvi um boato de que o Guild Master da Baekhyun tinha a capacidade de se transformar em uma fera mágica. Todos aqueles caçadores com poderes especiais trabalhavam para grandes guildas e exerciam uma imensa quantidade de influência e poder. Quando se fala em uma classe oculta, é sobre aqueles caçadores com poderes especiais. Se esse fosse o caso, esta pode ser uma boa chance. Ele imaginou o sistema falando com ele. Estou lhe oferecendo a classe de necromante porque sei que você quer um grande poder. Nesse sentido, o necromante é provavelmente uma classe poderosa. De fato, ele disse que a maioria dos poderes especiais dos caçadores escondem-se sob uma classe de apoio. Pelo contrário, ele seria um caçador com um poder especial sob a classe combate. Pouco a pouco, seu coração começou a acelerar. Se eu pudesse apenas experimentar a classe necromante, eu não hesitaria tanto assim. Mas foi um pensamento sem esperança. As coisas não seriam apenas assim, e ele nunca ouvira falar de alguém com esses poderes. De fato, ele nunca ouvira falar de convocadores que pensavam e comandavam um exército. Quando ele chegou a essa linha de pensamento, espere.
Jinwoo olhou em volta do exército de cavaleiros que caíram ao seu redor. Aqueles magos. De certa forma, os magos que ele lutou durante a quest de avanço de classe tinham poderes semelhantes aos de um necromante. Os cavaleiros eram o exército deles. Lutando contra os cavaleiros que se jogavam em cima dele sem se importarem com suas vidas era irritante. Se ele não conseguisse resolver o segredo da luta, ou se a proeza de combate dos magos não fosse baixa, o que estaria deitado no chão não seriam essas peças de metal, mas sim eu. Jinwoo levantou a cabeça. Um entendimento preencheu seus olhos. Minha destreza de combate não é baixa. Ele era diferente desses magos. O que aconteceria se o convocador que liderasse esse exército também tivesse um grande poder individual? Seria realmente um pesadelo para seus inimigos. Se pudesse ser assim. Aquela ideia fugaz era parecida como um sonho para ele no passado. Pode até ser possível para ele solar uma dungeon rank B ou acima. Jinwoo engoliu em seco. Se ele pudesse continuar a aumentar suas habilidades depois de se tornar um necromante, naturalmente, o exército sob ele também se tornaria mais forte. A sinergia de crescimento superou sua imaginação. Não seria apenas um nivelamento solo. Seu exército estaria no mesmo nível dele. Seria possível. Ponto de interrogação. Um arrepio percorreu suas costas. Jinwoo ficou olhando para a mensagem flutuante, esperando silenciosamente por sua resposta. O necromante é uma classe oculta. Você gostaria de gostar de recusar? Fechar colchete. Ao contrário de antes, não pressionou a questão. Jinwoo perguntou dentro de seus pensamentos. Era isso que você queria para mim? Naturalmente, o sistema não respondeu. Depois de pensar muito, Jinwoo tomou uma decisão. Se fosse um poder forte, ele aceitaria. Ele não hesitou mais. Você gostaria de aceitar a classe? Fechar colchete. Tudo bem. Como se estivesse esperando, o sistema enviou imediatamente a próxima mensagem. Ring. Você aceitou sua classe. Fechar colchete. Dependendo dos pontos de avanço obtidos, você pode avançar para uma classe superior. Fechar colchete. Os pontos serão calculados agora. Fechar colchete. Calculando. Ponto. Enquanto o sistema estava sendo calculado, Jinwoo desembrulhou o embrulho em torno de sua mão direita. Ele cerrou o punho com tanta força que vergões apareceram na palma da mão. Isso vai deixar marca. Ele levemente estalou sua língua. Isso poderia ser resolvido com uma única gota de uma poção de cura, mas o fato de ele não conseguir fazer isso neste lugar era inconveniente. Quando ele retornou a Nightclare para o seu inventário, o sistema tocou. Ring. Jinwoo levantou a cabeça em resposta. Você ultrapassou o limite de tempo esperado. Fechar colchete. Pontos extras serão concedidos. Fechar colchete. Pontos extras. Bem, isso fazia sentido. Não sei qual foi o limite de tempo esperado, mas durei por um bom tempo. Ele riu de satisfação, mas de repente, inúmeras mensagens apareceram diante de seus olhos. Você não usou a pedra de retorno instantâneo. Fechar colchete. Pontos extras são concedidos. Fechar colchete. Sua saúde atual é superior a 50%. Fechar colchete. Pontos extras são concedidos. Fechar colchete. Você derrotou todos os inimigos. Fechar colchete. Pontos extras são concedidos. Fechar colchete. Os pontos de avanço agregados superaram a quantidade necessária. Conforme acordado, uma recompensa especial será fornecida. Ring. Ok. O tom de repetição estava perfurando suas orelhas, mas o som nem sequer ficou na mente de Jinwoo. Seu olhar foi fixado em duas palavras específicas. Recompensa especial. Recompensa. Uma especial. As mãos de Jinwoo, que estavam colocando a Nightclare no inventário, congelaram, e seus olhos se voltaram para a caixa de mensagens. Ele não conseguia desviar o olhar. A mensagem continuou. Ring. Você avançou de necromante para monarca das sombras. Fechar colchete. Você aprendeu habilidades específicas de classe. Fechar colchete.
Você tem 10 status points. Fechar colchete. Você obteve o título Alguém que triunfou sobre a adversidade. Monarca das Sombras. Sombra mais Rei Monarca Senhor. Monarca das Sombras. Era um nome desconhecido. Ele rapidamente abriu sua tela de status. Nome: San Jinwoo. Nível 51. Classe: Monarca das Sombras. Sua nova classe foi colocada no local apropriado. Não era necromante. O sistema o informou que, dependendo dos pontos de avanço, era possível avançar para uma classe superior. E só agora, ele disse que seus pontos de progresso ultrapassavam a quantidade necessária. E a classe resultante foi o Monarca das Sombras. Então esse é a recompensa especial de que o sistema falou? Ele não pôde colocar em palavras o que ele testemunhou em seguida. Ponto de interrogação. Algo estranho estava acontecendo diante de seus olhos. Por trás da mensagem flutuante, havia uma estranha fumaça negra subindo dos cadáveres dos cavaleiros que cobriam a vista diante dele. Não estava lá antes do avanço de classe. Apenas um momento atrás, eles eram meros pedaços de metal sem um controlador. E agora? Jinwoo fechou sua tela de status e olhou em volta. Não era apenas um ou dois deles. Todos os cavaleiros caídos estavam emitindo a fumaça negra. É um possível alvo para a extração de sombra. Fechar colchete. É um possível alvo para a extração de sombra. Fechar colchete. É um possível alvo para a extração de sombra. Fechar colchete. Toda vez que ele olhava para o corpo com a fumaça preta, uma mensagem aparecia, dizendo a ele que a extração era possível. Extração de sombras. Ele não tinha ideia do que isso significava. A fumaça preta quase parecia estar se torcendo em dor. Parecia que estava esticando a mão em direção a ele, pedindo-lhe para resgatá-los. Seria estranho dizer que ele poderia. Ouvir gritos. Mas Jinwoo tinha certeza. Ele seria capaz de salvá-los de sua dor. Extração de sombra. Por favor, escolha a frase de comando para a extração de sombra. Tenho que escolher uma frase para a habilidade. Após um breve momento, Jinwoo falou por instinto. Ergua-se. E com isso, uá! Com um gemido pesado vindo de algum lugar, as sombras começaram a tremer como se estivessem vivas. Jinwoo olhava em volta o exército caído. Todas as sombras deles estavam se movendo. Uma mão negra apareceu de uma das sombras. Então se colocou no chão e aparentemente se levantou das sombras. Puta merda! Os olhos de Jinwoo ficaram bem abertos. Era um humano. Mais precisamente, soldados em forma de homens. Coberto da cabeça aos pés em armaduras negras, soldados começaram a aparecer um por um das sombras. Isso é uma habilidade. Antes que ele percebesse, várias dúzias de soldados haviam se levantado. Você fez com sucesso a extração de sombra. Fechar colchete. A dúzia de soldados estava em pé, cercando-o. O que é isso? Ele se aproximou do soldado mais próximo. Primeiro, tocar. Ele colocou a mão sobre eles e sentiu o metal. A armadura não era apenas para mostrar. Eles realmente eram soldados vestidos com armaduras negras, segurando armas. Eles parecem uma pessoa. Mas eles não eram humanos. Ele não sentia nenhuma força vital vindo deles. Não havia som de respiração ou de um batimento cardíaco. Além disso. Jinwoo engoliu um grito. Ele deu uma olhada através das viseiras do capacete. Dentro havia apenas a própria escuridão. Sentindo-se como se fosse engolido por ela, Jinwoo lentamente deu alguns passos para trás. Todos eles foram gerados das sombras. Ele rapidamente abriu sua tela de habilidade. Como o sistema havia lhe dito, havia novas habilidades específicas de classe em sua listagem. Habilidades específicas de classe: habilidades ativas, extração de sombra nível 1, armazenamento de sombra nível 1. Ele verificou a primeira habilidade. Extração de sombra, nível 1, custo de mana de habilidade específica para classe 0. Crie um soldado das sombras de um cadáver. A taxa de sucesso depende das habilidades do alvo e da hora da morte. Sombras máximas: 30. Você extrai e molda a mana de um corpo sem vida.
Depois de ler a explicação da habilidade, ele foi capaz de determinar a identidade dos soldados negros. Ponto. Eles são os mortos-vivos. Soldado das sombras. Era um monstro criado a partir da sombra de um cadáver. Jin-Woo engoliu em seco. Se esses caras são realmente meus soldados. Jin-Woo esticou a mão para a direita. Todos os soldados virarão para a direita. Ele lentamente moveu a mão para si mesmo. Os soldados seguiram a mão e olharam para a frente. Jin-Woo estava no meio de seus olhares. Ele acalmou seu coração e abaixou a mão. Claque. Claque. Todos os soldados se ajoelharam diante dele. Todos estavam se movendo de acordo com a sua vontade. Ah! Jin-Woo expressou sua surpresa e os cantos de sua boca se elevaram. Isso é muito legal. Ah? Certo. Uma ideia passou pela cabeça de Jin-Woo. Eu não posso desperdiçar nenhum outro segundo. Ele só viu o poder da nova habilidade. Ele poderia transformar um monstro morto em um soldado morto-vivo. Se fosse esse o caso, havia um monstro por perto que ele tinha que transformar rapidamente em seu próprio. Jin-Woo subiu na pilha de armaduras que fazia o golem. Ele foi capaz de ver a sala inteira do topo. Ponto. Apóstrofo. Seus olhos escaneavam tudo pela sala e encontraram seu alvo. Encontrei ele. Jin-Woo correu rapidamente em direção ao seu alvo. Step, 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 step. Mesmo sem sprint, ele rapidamente chegou ao seu destino com antecipação. Culpe. Jin-Woo olhou para o alvo de extração e engoliu em seco. O cadáver do monstro estava exatamente onde ele havia deixado. Ponto. E grite vermelho sangue. Olhando para o corpo sem cabeça que foi enterrado na parede, Jin-Woo lembrou como feroz sua batalha foi. Ele estava de pé diante de Ygritte. Apenas algumas horas atrás, ele era um inimigo que ameaçou sua vida. Mas agora, o Cavaleiro Caído era um ingrediente de primeira classe para sua habilidade. Felizmente, como os outros cavaleiros, havia uma fumaça negra saindo do corpo de Ygritte. É um possível alvo para a extração de sombra. Fechar colchete. O rosto de Jin-Woo se iluminou. Boa. Ele se lembrou da frase de comando. Depois de respirar, Jin-Woo falou em voz baixa as palavras. Ergua-se. Essa foi a frase de ativação que ele escolheu. Mas a habilidade não foi ativada. Ponto de interrogação. Jin-Woo inclinou a cabeça em confusão e estava prestes a tentar novamente quando o sistema tocou. Você excedeu o número máximo de sombras permitidas. Fechar colchete. Para extrair outra sombra, use cancelar extração para enviar um ou mais soldados das sombras para o mundo do vazio. Os soldados das sombras enviados para o vazio não podem ser convocados novamente. Fechar colchete. Ah, certo. Ele não se lembrava daquela parte da habilidade. Sombras. 30-30. O limite da extração de sombra era 30. Isso significa que o número de soldados que ele fez foi exatamente 30. Jin-Woo se virou. Os soldados das sombras o seguiram e ficaram de pé em atenção. Quando eles me seguiram. Como um ajuste de seu nome, os soldados das sombras haviam se movido sem um som. De qualquer forma, para extrair a sombra de Ygritte, ele teve que se livrar de um deles. Mas, mesmo depois de alguns momentos atrás, foi lamentável se livrar de um de seus soldados. Teria ele adquirido familiaridade naquele curto período de tempo? Com um olhar triste, Jin-Woo examinou cada um dos soldados das sombras. Quando ele se mudava de um para o outro, seus nomes e níveis apareciam. Infantaria Sombria, nível 1. Classe, normal. Infantaria Sombria, nível 1. Classe, normal. Todos eles tinham o mesmo nome e nível. Bem, acho que a base deles era a mesma. No entanto, ele descobriu 3 soldados que não eram da infantaria. Aqueles são. Ao contrário da infantaria trajando armaduras, aqueles 3 usavam vestes. Mago das Sombras, nível 1. Classe, veterano. Aspas. Ele sabia de onde eles vieram. Os 3 magos que controlavam o Golem de Ferro também haviam se erguido sob seu comando. 27 infantaria e 3 magos. Ele determinou que o pequeno número de magos seria mantido, de acordo com Jin-Woo,
selecionando a infantaria mais próxima. Ponto. Me desculpe. Cancelar extração. Aspas. Vanes. O soldado virou fumaça e se dispersou para o nada. Nenhum traço dele poderia ser encontrado. Ponto. Apóstrofo. Jin-Woo demorou um momento em silêncio, depois se virou para Ygritte. E, pronto. Ele foi sacrificado para Ygritte, é melhor que valha a pena. Hora de atacar enquanto o ferro está quente. Jin-Woo tentou a habilidade novamente. Ergua-se. Ygritte começou a tremer e se mover como se estivesse vivo. Foi o mesmo fenômeno que ele viu quando extraiu os outros soldados. Está funcionando. Jin-Woo cerrou os punhos. Ele tinha um bom pressentimento sobre isso. Extração de sombra foi tentada. Extraindo. Ponto. Como seria Ygritte quando ele se levantasse novamente? Suor reunido nas mãos de Jin-Woo. No entanto. Crack. Com um som de metal quebrando, uma mensagem apareceu. A extração de sombra falhou. Fechar colchete. O quê? 2 tentativas restantes. Fechar colchete. Feu. Ele suspirou de alívio depois de ver que ele ainda tinha uma chance. Agora que penso nisso. A descrição da habilidade dizia que a taxa de sucesso dependia das habilidades do alvo. Ver isso em ação foi bastante surpreendente. Sua primeira falha de extração. Foi como ser esbofeteado no rosto. Além disso, há um limite no número de tentativas. 2 tentativas restantes. Se ele falhasse essas 2 tentativas, a sombra de Ygritte retornaria ao vazio como o soldado sacrificado. Jin-Woo estremeceu no pior cenário possível. Ele balançou a cabeça. Não vamos ser pessimistas. Apóstrofo. Seja otimista. Se ele acreditasse, talvez o universo ajudasse. Sentindo uma mistura de pavor e antecipação, Jin-Woo tentou a segunda tentativa. Ergua-se. Aspas. Suas expectativas caíram por terra. Rachadura. A extração de sombra falhou. Fechar colchete. Tentativa restante. Fechar colchete. Ponto. Apóstrofo. Ygritte era uma dor no rabo enquanto vivia e ele ainda era chato na morte. Ele pensou no pior cenário novamente. Após o segundo fracasso, o resultado pareceu sombrio. Uau! Jin-Woo respirou fundo. Havia apenas uma chance restando. A última chance. Jin-Woo fechou os olhos e organizou seus pensamentos. Pode ser baseado em uma probabilidade, mas ele considerou que talvez seu desejo pela sombra de Ygritte não estivesse se mostrando suficiente. Jin-Woo lentamente abriu os olhos. A fumaça preta vindo de Ygritte parecia estar estendendo a mão para ele, pedindo-lhe para resgatar o cavaleiro. Os olhos de Jin-Woo ficaram focados. Como se quisesse resgatar a mão, Jin-Woo estendeu sua mão direita também. Ergua-se. Algo aconteceu que Jin-Woo não pretendia. Nem ele percebeu que isso aconteceu. Mas naquele momento, a palavra que ele falou ecoou e vibrou com poder. E seguindo seu comando. Uau! Um grito profundo saiu de algum lugar e um vento gelado seguiu-se. Isso é. O rosto de Jin-Woo se iluminou. Ele se lembrava desse fenômeno. Foi o mesmo que quando os soldados se levantaram mais cedo. Ah! Como esperado, quando o grito terminou, uma mão ergueu-se da sombra de Ygritte. No momento em que a mão foi colocada no chão, uma mensagem apareceu. Você conseguiu a extração de sombra. Fechar colchete. Jin-Woo gritou em comemoração. Tudo bem. Ele cerrou os punhos. Porque ele havia falhado 2 vezes, o sucesso foi ainda mais doce. As boas novas não pararam por aí. A voz do monarca puxou o espírito de luta caído. Fechar colchete. Você conseguiu o fortalecimento das sombras. Fechar colchete. O nível da sombra irá começar em 7. Fechar colchete. Sucedido em fortalecimento. Você quis dizer que não vai começar no nível 1? Os olhos de Jin-Woo estavam bem abertos. Como a mensagem lhe dizia, o cavaleiro negro que se levantava das sombras era do nível 7. Jin-Woo gritou levemente. A forma de Ygritte era exatamente como ele se lembrava. A plumagem que decorava seu capacete. O corpo agiu de olhar coberto da cabeça aos pés na armadura.
Até manteve a capa elegante que havia tirado antes da luta. A única diferença estava na cor vermelho sangue, que agora era todo preto como o breu. Fora isso, era o mesmo chefe que ele tinha derrotado anteriormente. Ygritte voltou à vida. No entanto, comparado com antes, não havia um pingo de hostilidade vindo do Ygritte renascido. Estava em atenção, esperando por um pedido. Badum badum. Olhando para Ygritte, o coração de Jin-Woo bateu vigorosamente. Um sorriso decorou seu rosto. Ao mesmo tempo, uma pergunta apareceu em sua mente. Jin-Woo olhando por cima da cabeça do cavaleiro. Por que ele não tem nome? Ponto de interrogação nível 7. Classe, cavaleiro. Curiosamente, pontos de interrogação apareceram onde seu nome deveria estar. A classe é diferente também. Ele esperava que fosse mais por causa de seu nível, mas havia mais algumas diferenças entre ele e os outros soldados. Como se estivesse lendo sua mente. Rying. Você pode atribuir um nome aos soldados no nível de cavaleiro ou acima dele. Fechar colchete. O nome dado será mantido até que o soldado seja libertado. Fechar colchete. Por favor, escolha um nome para o soldado. Fechar colchete. Nome. Ele não tinha certeza no início, mas depois percebeu que esse soldado tinha seu próprio nome. Não seria um problema chamá-lo por aquele nome. Por favor, escolha um nome para o soldado. Fechar colchete. Como se pedisse para se apressar, a mensagem estava piscando rapidamente. Jin-Woo abriu a boca. Ygritte vermelho sangue. Ponto. Aspas. Espere. Se ele tem um nome, ele teria que chamá-lo por esse nome. Isso significava que se ele desse o nome, ele teria que começar com algo vermelho sangue. Ele estremeceu com o quão ruim isso soou. Ponto. Sem graça. E assim, Jin-Woo decidiu encurtar o nome um pouco. Ygritte. Você gostaria de escolher Ygritte? Fechar colchete. Sim. No momento em que ele confirmou, os pontos de interrogação no nome do cavaleiro desapareceram e foram substituídos por Ygritte. Ygritte, nível 7. Classe, cavaleiro. Embora fosse o nome original do cavaleiro, Jin-Woo sentia orgulho. Era como se a ideia de que o chefe fosse agora seu soldado tivesse se solidificado. Meu soldado. Jin-Woo se virou. Os 29 soldados das sombras aguardavam seu comando. Agora, os números de seu exército eram pequenos. Apenas 30 soldados. Poderia ter sido porque a extração de sombras estava muito baixa, ou tinha sido muito baixa. Ainda assim, Jin-Woo tinha certeza de que o número de seu exército só aumentaria no futuro. Eu realmente consegui um exército. E ao contrário do que ele temia anteriormente, um exército feito de sombras, não ossos e cadáveres. Apenas um problema permaneceu. Como ele andaria por aí com esses soldados? Isso lhe dava uma dor de cabeça imaginando andar pela estrada. Seja esqueletos ou sombras. Ele certamente seria notado se essas coisas o cercassem. Não só isso, essa habilidade estava além do redespertar. Se ele for colocado sob vigilância especial, as pessoas podem até pedir-lhe para cancelar a convocação. Caçador da Associação HSD, chefe Woo-jin Sheol. Ele imaginou aqueles ajustes de aparência militar que o enxameavam e se sentiu sufocado com a dor de cabeça que se seguiria. Felizmente, ele tinha outra habilidade. Habilidade. Jin-Woo abriu sua tela de habilidade. Habilidades específicas de classe. Habilidades ativas. Extração de sombra, nível 1. Armazenamento de sombra, nível 1. O que ele ainda não havia verificado. Armazenamento de sombra. Fechar colchete. Parecia algo que seria usado em situações como esta.